Olá, meu nome é Rogério Leite e eu ajudo as pessoas a entender sobre câncer, de forma que elas possam estar mais preparadas para prevenir, para diagnosticar e para tratar tipos de câncer. Se essa informação é relevante para você, assine esse canal que você vai ter muita informação sobre esse assunto. E o assunto de hoje é a prática de um importante exame, que, apesar de ser um exame bastante simples, revolucionou a abordagem em relação ao câncer de colo de útero. Em 13 de maio de 2019 foi comemorado os 136 anos do nascimento de Georgios Papanicolaou. Quem era ele? Um médico grego que teve um importante papel na prevenção do câncer de colo de útero. E o que ele fez? Ele desenvolveu uma forma de encontrar lesões pré-malignas no colo de útero. Eliminando essas lesões pré-malignas, ele então começou a fazer a prevenção do câncer de colo de útero. Portanto, o exame de Papanicolaou não só identifica lesões precoces, quando o câncer já está lá, mas ainda não está aparecendo em outros exames, mas verdadeiramente tem a possibilidade de prevenir o câncer de colo de útero, já que ele identifica lesões pré-malignas e que tratadas não vão permitir a evolução para um câncer de colo de útero. Vamos ver como é que funciona esse exame. Para começar, algumas informações básicas. A presença do HPV ela está associada a praticamente todos os tipos, todos os casos de câncer de colo de útero. E o exame mostra alterações que indicam a presença do HPV. O exame de Papanicolaou ele também indica a presença de algumas doenças sexualmente transmissíveis, mas essa não é a principal importância. A principal importância realmente está na identificação de lesões pré-malignas. Vamos entender como é que funciona esse exame. Para começar, o paciente é colocado em posição ginecológica e a gente usa uma espátula e uma escovinha e coleta material do colo de útero, da borda do colo de útero e do canal endocervical. Este material então é encaminhado para o laboratório, é examinado por um patologista e depois disso a gente tem as informações que podem nos orientar na conduta necessária em relação a esse caso. Quais são as vantagens do exame? É um exame simples, é um exame fácil de ser realizado, não precisa de equipamento especializado e pode ser usado como rastreamento, ou seja, à medida que você faz em toda a população feminina com indicação, você rastreia quem é que tem os riscos de câncer. Ele não fecha o diagnóstico, mas indica quem é que deve ser melhor investigado. Quem é que deve fazer este exame? Mulheres acima de 25 anos e que estejam em atividade sexual. A orientação do Ministério da Saúde é que sejam feitas 2 coletas anualmente. Se não houver alteração, coletar a cada 3 anos. E o rastreamento deve ser feito até os 64 anos de idade. Eu realmente acredito que, como é um exame fácil de ser realizado, um exame barato, que não tem custos implícitos nisso, significativos, é importante a gente realizar anualmente, porque nesse contexto a gente acaba fazendo o rastreamento também de outras doenças que podem ser prevenidas. Mas o médico deve individualizar cada caso e avaliar os fatores de risco associados para poder definir se ele pode ser feito a um intervalo maior. Alguns cuidados devem ser tomados para você fazer o exame. Primeiro, é sem atividade sexual nas últimas 72 horas antes do exame. O exame deve ser coletado, deve ser feito entre o 10º e o 20º dia do início da menstruação. Ou seja, a menstruação ocorreu hoje, conta de 10 a 20 dias para que se colha o material. Nesse período, a descamação celular facilita a análise desse material. E apesar de disponível na rede pública brasileira, um grande número de mulheres não faz o exame. Qual que é a consequência disso? A consequência é que 16.370 casos novos de câncer de colo de útero ocorreram em 2018. Isso dá mais ou menos 8,1% dos casos de câncer de colo de útero. E isso é extremamente significativo. Por quê? Porque são casos que poderiam ser evitados se tivesse se feito o rastreamento adequado. O grande problema desses casos que não são rastreados inicialmente pelo exame lá no começo é que metade dos casos de câncer de colo de útero, desses 16.370 casos que eu falei, são feitos o diagnóstico em fase avançada, onde ocorre drasticamente a redução da chance de cura. Vamos ter aqui agora algumas informações importantes.
importantes. Primeiro, quando você for no médico, a avaliação, o ginecologista principalmente, ou no médico de família, exija a realização do exame de Papa Nicolau. Não confie somente na avaliação clínica. Por quê? O médico pode até olhar o colo de útero, ele tá bonitinho, não tem lesão nenhuma, mas ele não consegue ver as alterações celulares a corpo nu. Então ele não consegue ver doenças iniciais, que são vistas apenas na microscopia. E para você ver isso na microscopia, ou seja, no exame que faz a avaliação da lâmina, você precisa colher o material. Então, exija que seja feito o exame do Papa Nicolau, mesmo que você não tenha sinais de alteração. O exame demora alguns dias para ficar pronto, então não adianta fazer o exame e depois não olhar o resultado. Esse resultado tem que ser avaliado e levado para o médico para que ele possa valorizar ou não as alterações que deram. Muitos casos, principalmente na rede pública, a mulher vai lá, colhe o material porque tem indicação, o médico colheu, ela simplesmente não volta para poder pegar o resultado, ou seja, não adiantou nada. Temos que ter claro que este é um exame preventivo, diferente da mamografia. Por que a mamografia faz? Ela busca fazer o diagnóstico precoce, ela não previne nada. A doença já está lá e você faz a mamografia, acha a doença em fase mais inicial. Agora, o exame de Papa Nicolau é diferente. Ele é um exame preventivo porque, no caso de alterações, você indica a biópsia, geralmente é uma biópsia guiada por colposcopia, e toma as providências, resolvendo as lesões pré-malignas e evitando que se desenvolva tardiamente depois do colo de útero. Então, quando a gente encontra alguma alteração, tem essa desvantagem dele não fechar o diagnóstico, mas vai para uma investigação mais adequada, geralmente através da realização de um exame chamado colposcopia. Como é que é feita a colposcopia? O paciente fica em posição ginecológica, passa-se o colposcópio para que seja avaliado, então faz-se a limpeza do colo de útero, geralmente usa-se alguns produtos à base de iodo e utiliza-se o colposcópio. Esse aparelho, esse equipamento colposcópio, ele tem uma luz especial que identifica áreas alteradas no colo de útero. Então, a gente faz a biópsia guiada por essas alterações nessas áreas que estão alteradas ao exame. Uma coisa importante é que você detectar alterações compatíveis com HPV não significa que existe câncer. É necessário uma investigação mais detalhada. E alguns subtipos de HPV não causam câncer. O HPV positivo, ele muda a investigação e muda a estratégia de acompanhamento em relação a essa paciente. Alguns casos de infecção pelo HPV, o próprio sistema imunológico da pessoa consegue eliminar o vírus, principalmente em mulheres mais jovens, por isso que o exame só é indicado em mulheres acima de 25 anos, porque boa parte de mulheres mais jovens que têm alterações vão ser resolvidas pelo próprio sistema imunológico ao longo do tempo, mas é necessário um acompanhamento regular e adequado para que isso seja monitorado. Infelizmente, o teste que identifica a presença do HPV, faz a identificação do HPV, ele não está disponível na rede pública. Então, infelizmente, é algo que atrapalha a avaliação de massa. Hoje em dia, há muito questionamento sobre a indicação da vacina contra o HPV. A vacina é útil, mas ela tem indicações precisas. Eu já vou te dizer quais são as indicações, quem é que tem indicação do uso da vacina. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a indicar a vacinação para meninos. E a vacina quadrivalente, que protege para os subtipos 6, 11, 16 e 18, está disponível para alguns casos. Quais são as indicações? Meninos de 11 a 14 anos, meninas de 9 a 14 anos, ou seja, 15 anos incompleto, abaixo de 15 anos, portadores de vírus HIV de 9 a 26 anos, portadores de câncer em vigência de quimioterapia e de radioterapia e pacientes transplantados. Nessas situações, vírus HIV, portadores de câncer em vigência de quimio e rádio e de pacientes transplantados, você tem uma alteração, uma deficiência ou uma modificação da ação, da atividade do sistema imunológico. E isso faz com que você tenha maior possibilidade de desenvolvimento de câncer. Então, são considerados fatores de risco e por isso se indica a vacinação para esses grupos. Para finalizar, a prevenção é uma das coisas mais importantes relacionadas ao câncer. O diagnóstico precoce também é fundamental e o exame de Papa Nicolau junta esses dois aspectos, ou seja, prevenção e diagnóstico precoce. Não deixe de fazer o exame com regularidade. Não espere os sintomas para tomar alguma providência. Tem gente que tem pressão alta e fala assim, olha, o dia que eu sinto que a pressão está alta, eu vou lá e tomo remédio.
médio. Pressão alta não é assim, ela é regularmente alta, ou você controla, ela fica regularmente controlada ou baixa, ou regularmente alta. Então, não espere os sintomas para tomar providência. Os sintomas, eles podem aparecer somente em estágios avançados, e você acaba perdendo a chance de curar uma lesão facilmente tratável na fase inicial, ou a mesmo de curar a lesão antes dela aparecer, tratando as lesões pré-malignas. E com isso você pode perder a chance de cura dessa doença. Para finalizar então, se você achou útil esse conteúdo, compartilhe, comente, pergunte sobre o assunto. Em algum lugar tem alguém que está precisando dessa informação, que essa informação pode ser útil e você pode ajudar nisso, fazendo chegar essa informação para essa pessoa. Até o próximo vídeo.